Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Querido, você membro da Igreja Viva, acompanhe esse vídeo até o final e fique atento aos avisos que vão ser dados aqui no final desse vídeo. Em nome de Jesus, querido, que você possa nesse dia receber essa palavra do Senhor. Abra o seu entendimento, abra seu coração e receba de Deus. Deixe o Espírito Santo fortalecer a sua fé nesse dia. Aleluia! Querido, alguns irmãos de uma igreja de interior, certa vez, marcaram de se reunir na igreja, no pátio da igreja, para orar e clamar a Deus por chuva, pois por muito tempo não chovia nesse determinado local. E na hora marcada, os irmãos se reuniram e uma criança chegou prevenida. Ela chegou com guarda-chuva, com capa de chuva, com bota de borracha, e alguns até pensaram em rir dela, mas logo foram repreendidos pelo silêncio que se instaurou no local, porque a fé sincera daquela criança envergonhou os mais velhos. Querido, aquela criança estava num local, ela foi com um propósito, orar por chuva, e ela foi preparada para a chuva. Então, em nome de Jesus, que nesse dia, nesse momento que você está vendo esse vídeo, você possa ser fortalecido, a sua fé possa ser fortalecida através dessa palavra. Em Marcos capítulo 9, verso 23 e verso 24, diz o seguinte, vou ler para você. E Jesus disse-lhe, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então nós vemos Jesus libertando um menino que era opresso por espíritos malignos, e para que esse menino fosse liberto desse espírito maligno, era necessário que o pai cresce. Se você for ler lá capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 14, você vai ter toda essa história ali, e aí você vai perceber que para aquela criança ser liberta, o pai precisava crer, porque os discípulos já haviam ido e o pai não tinha crido, mas quando vai até Jesus, Jesus fala para ele, tudo é possível ao que crê, você crê? E aí ele fala, me ajuda a crer, me ajuda a crer porque eu sou muito incrédulo, ajuda a minha incredulidade. Então perceba que ele reconhece que ele precisa crer. E como está a sua fé, querido? Você tem crido que Jesus vai trazer dias melhores para nós? Ou você está sendo assolado pelo que tem acontecido no mundo? As palavras de Jesus não significam que vamos obter aquilo que queremos. Ao pensarmos positivamente, pensar positivamente não é igual à fé. Pensar positivamente não quer dizer que você tem fé em Jesus, que você tem fé em Deus, que as coisas vão ocorrer mediante a sua fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que é impossível para nós, seres humanos, mas é possível para Ele. Então, querido, eu preciso que você entenda isso. Jesus diz que tudo é possível ao que crê, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então eu preciso entender e acreditar que nada é impossível para Deus. E tudo é possível a mim se eu crer que nada é impossível para Ele. A fé não é um perfeito conhecimento das coisas, mas é a perfeita confiança, ainda que não se tenha todo o conhecimento. Isso é fé, a perfeita confiança. Eu confio plenamente em Cristo, eu confio plenamente em Deus e eu sei que no tempo dele as coisas vão acontecer na minha vida. Aleluia, querido. Porque muitas vezes nós somos assolados pelos dias e nos esquecemos que nós temos um Deus que age por nós e que faz por nós quando nós cremos e entregamos a Ele. O ponto inicial da nossa fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz que é. Você precisa acreditar que Ele é quem diz ser. Esse é o seu Deus, querido. As Escrituras dizem quem Ele é, e Ele é quem Ele é, e acabou. Então, se você não conseguir entender e compreender e crer que Ele é quem Ele é, você não consegue caminhar em mais nada na fé. O ponto final é crer nas promessas de Deus. É crer que Ele fará o que Ele diz na sua palavra. Então, se você for lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1 e no verso 6, você vai entender isso que eu estou te dizendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então,
Porque aquele que tem fé precisa crer que ele existe, precisa crer que ele é soberano. Então, em nome de Jesus, querido, que você possa nesse dia receber essa palavra, que essa palavra possa alicerçar a sua fé, possa estar fortalecendo a sua fé, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero complementar, com a fé, precisamos primeiramente obedecer, fazer o que temos que fazer e esperar que o Senhor opere o seu milagre. Aquilo que nos é possível fazer, nós temos que fazer. Aquilo que é impossível, é Ele que vai fazer, não sou eu e nem você. Lyndon Whitney Clayton disse o seguinte: o desenvolvimento da fé em Jesus Cristo é um processo a ser realizado passo a passo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Incentivamos o processo de fortalecimento da nossa fé quando fazemos o que é certo. A fé mais forte sempre será consequência natural. Então, quando nós vamos operando a nossa fé, trabalhando a nossa fé ela é fortalecida dia após dia, preceito após preceito, linha após linha e passo a passo, querido. No nosso dia a dia, nós temos várias atividades a serem realizadas, porém, precisamos ter como prioridade o cuidado da nossa fé. Precisamos desenvolver alguns hábitos que podem nos ajudar no fortalecimento da nossa fé, querido. Você precisa desenvolver hábitos na sua vida rotineira, não só nesse período, querido, mas quando tudo voltar à normalidade, você precisa dar seguimento a esses hábitos para que a sua fé permaneça fortalecida. Então eu quero deixar alguns hábitos aqui que podem te ajudar a fortalecer a sua fé. O primeiro hábito que eu quero deixar para você aqui é a verdadeira obediência. Precisamos colocar à prova a palavra de Deus. Fazemos isso obedecendo e depois que tivermos feito a nossa parte, certamente o Senhor fará a parte dele. Aleluia, querido? Então, você precisa obedecer de verdade. Não é uma falsa obediência, é obedecer de verdade. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temais e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você não está sozinho. Deus nunca vai te abandonar, querido. Mas você precisa ter bom ânimo, você precisa se esforçar, você precisa fazer aquilo que te é possível. Aquilo que não é possível para você, é possível para Deus. Mas aquilo que é possível para você, Deus não vai fazer no seu lugar, querido. Então, em nome de Jesus, esforça-te e tem bom ânimo. O segundo hábito que eu quero deixar para você é a oração humilde. Precisamos desenvolver o hábito de orar. Precisamos fazer isso em tudo que fizermos. Devemos dar graças ao Senhor e nos aconselharmos com Ele, sempre, querido. Você precisa entender que a sua vida deve ser regada de oração. Peguei o ônibus, glória a Deus que o ônibus veio no horário. Senhor, obrigado. Sabe, render gratidão ao Senhor em oração o tempo inteiro por tudo que te acontece é algo que deve ser rotineiro na sua vida, porque isso fortalece a sua fé, porque a cada passo que você dá, você entende que eu estou dando esse passo porque o Senhor está me permitindo. Então, em nome de Jesus, querido, essa oração humilde que nós estamos falando, de dar graças a Deus pelo horário do ônibus, pelo prato de alimento, pelo nosso salário, por tudo que tem acontecido na nossa vida, ainda que sejam coisas ruins, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas incluem também as ruins. Aleluia, querido. Em Judas, versículo 20, diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Se você precisa de mais força, peça a Ele em oração que Ele vai te dar. Se você precisa de mais paciência, se você precisa desenvolver mais o fruto do Espírito dentro de você, peça a Ele em oração que Ele vai te dar. O terceiro hábito que eu quero deixar aqui para você é o estudo sério das Escrituras. O modelo divino que devemos seguir está descrito nas Escrituras Sagradas. Lá obteremos não somente orientações, mas também ânimo para seguir em frente, ainda que não vejamos a linha de chegada. Querida, em nome de Jesus, o estudo sério das Escrituras, isso muitas vezes nos falta estudar as Escrituras Sagradas, mas não somente estudar, colocar em prática.
A fé sem obra é fé morta. Então você precisa estudar as Escrituras e aquilo que você estudar, colocar em prática. Sabe, querido? Quando você recebe conhecimento de Deus, você pode fazer apenas duas coisas: ou ignorar aquilo que você recebeu de Deus, aquele conhecimento que você recebeu, ou pôr em prática. Aleluia! Em Oséias capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram um conhecimento, eu também rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Isso está lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, querido. Olha quanto sério é você receber o conhecimento e colocar em prática, querido. Em nome de Jesus, você está percebendo que eu fiz a barba, mudei o meu visual, por quê? Porque eu recebi um conhecimento e coloquei em prática. Imediatamente, quando eu soube que a barba não era legal você ter a barba e usar a máscara, porque não ia vedar nada. Então, quando eu recebi esse conhecimento, eu precisei fazer o quê? Agir, e tirei a barba. Então, querido, em nome de Jesus, leve a sério aquilo que você tem aprendido das Escrituras Sagradas. Leve a sério aquilo que Deus tem te instruído nesses dias, em nome de Jesus. O quarto hábito que nós precisamos desenvolver é o hábito de serviência, de servir ao nosso próximo. Quando servimos, estamos nos colocando como instrumentos na mão do Senhor. Operamos milagres na vida das pessoas, mas o poder vem de Deus, mas por nosso intermédio. Deus te usa, querido. Deus usa a sua vida para operar milagre na vida de outros. Aleluia! Então, querido, entenda, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O seu trabalho nunca é em vão no Senhor. Saiba que Deus usa a sua vida para abençoar outras vidas. E não é muito bom, nós não ficamos com a fé bem fortalecida quando alguém vira para nós e fala assim: nossa, Deus te usou para falar algo comigo, Deus usou a sua vida para abençoar a minha vida. Isso fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, querido. Então, em nome de Jesus, crie essa prática. Quer ficar forte na fé? Crie essa prática. O quinto hábito que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia é o jejum verdadeiro. Quando jejuamos, colocamos o espírito no comando dos instintos desse mundo. Quando damos mais controle ao espírito que ao corpo, também desenvolvemos mais os atributos divinos, como a fé. Em Esdras, capítulo 8, verso 23, diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Querido, quando jejuamos, quando temos a prática de jejum, junto com a prática da oração, o Senhor se move a nosso favor. Em Esdras está dizendo isso: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O Senhor se move quando você está disposto a ter um hábito de vida de jejum e oração. Para fortalecer a fé, é necessário ação. A fé sem obras é uma fé morta. A fé sem ação é uma fé morta. Então, para que você desenvolva a sua fé, é necessário que você tenha ação, atitude. Haja, em nome de Jesus, do verbo agir. Os milagres não acontecem antes da prova da sua fé. Jesus é a sua força. Nos momentos de maior fraqueza, o poder de Deus lhe sustentará. Se você confia em Jesus, você não será destruído, você será fortalecido. Aleluia! E como fazer isso tudo? Como criar esse hábito? Como criar isso tudo no dia após dia? Romanos 10, verso 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, que você possa criar esses hábitos, que você possa ouvir mais a palavra do Senhor, que você possa dar mais ouvidos à voz do Espírito Santo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas ouvem muitas vozes, mas se esquecem de ouvir a principal voz, que é a voz do Espírito Santo. Aleluia! Que você seja abençoado através dessa palavra, que a sua fé seja fortalecida através dessa palavra. Agora, querido, eu quero falar para a Igreja Viva. Igreja Viva, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês, dizer que amo vocês
e dizer que na sexta-feira, na próxima sexta-feira, hoje é dia 13, estou gravando esse vídeo no dia 13, dia 15/5, tá? Às 19 horas eu estarei na igreja gravando o próximo culto. Então, querido, em nome de Jesus, se você tiver disponibilidade, eu estou mais uma vez abrindo 10 vagas para que você esteja lá junto conosco, realizando o culto, participando do culto, participando da gravação, em nome de Jesus. Se você tem disponibilidade, querido, em nome de Jesus, esteja lá às 19 horas. Amém, querido? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida através dessa oração. Em nome de Jesus, aonde você estiver, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te exaltar e te glorificar por essa palavra que foi lida. Eu quero te exaltar e te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem fortalecido a minha fé, o Senhor tem fortalecido a fé dos meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que essa palavra vem para alicerçar a nossa fé um pouco mais, ó Deus, e eu te peço, Espírito Santo, nos ajude a criar esses hábitos, ó Deus, para que a nossa fé jamais enfraqueça no Senhor, mas que possamos entender e compreender, ó Deus, que a nossa fé no Senhor, ela é fortalecida dia após dia, ó Pai, e a nossa fé é acrescida dia após dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que está me ouvindo, ó Pai, e eu quero também, ó Deus, fazer uma oração pelos profissionais de saúde, ó Pai, quero fazer uma oração, ó Deus, por cada família, ó Pai, que está nesse momento passando por essa dificuldade, passando por essa tempestade do Covid, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé deles, ó Pai, fortaleça a fé da família, fortaleça a fé dos profissionais de saúde, ó Pai, desses profissionais que estão na frente de batalha, ó Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre eles, eu peço a sanidade do Senhor sobre eles, ó Pai, opera a cura, opera a restauração de saúde, ó Pai, daqueles, ó Deus, que estão nos leitos de hospitais, ó Pai, daqueles que estão em casa, ó Pai, que desenvolveram essa doença, em nome de Jesus, eu quero declarar saúde sobre a vida deles, ó Pai, e assim, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai, porque a cada dia eu posso contemplar a mão do Senhor se movendo em favor dos teus filhos, ó Pai, assim eu te louvo e te engrandeço, em nome de Jesus. Querido, fique em paz, que Deus abençoe a sua vida com paz, com prosperidade e com saúde, em nome de Jesus, e deixe o Espírito Santo fortalecer a sua fé. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!